Atos, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Minha versão é a versão NVI, talvez a sua esteja um pouquinho diferente, mas certamente vamos chegar ao mesmo entendimento. Peço que você deixe sua Bíblia aberta em nome de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E a Sua palavra, ela é poderosa. Sua palavra, ela é viva. Isso significa que não é mais um livro comum, não. Esse texto que nós lemos é a voz do próprio Deus querendo falar ao nosso coração nessa tarde, Senhor. Por isso, que a Tua voz entre no nosso peito, que não haja dureza no nosso coração, que não haja rebeldia, não haja engano, não haja dispersão, não, que haja um coração receptível à Tua palavra, porque cremos que ela é suficiente. É por isso que oramos, é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o título desse sermão nessa tarde é A Caminhada de Alguém Cheio do Espírito Santo. É sobre esse tema que eu quero tratar com você. Para isso, permita-me primeiro te introduzir ao livro de Atos. Irmãos, o livro de Atos, ele é a continuidade, é a parte 2 do Evangelho de Lucas. Lucas escreve uma única obra para Teófilo, que compunha os livros de Lucas e de Atos, em que Lucas é o registro daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E Atos é a continuidade do que Jesus continuou a fazer e a ensinar, mas agora não por meio da sua pessoa física, mas por meio dos apóstolos. Os atos dos apóstolos eram os atos do próprio Cristo. Aquilo que os apóstolos ensinavam era aquilo que Cristo estava ensinando. Aquilo que os apóstolos faziam era aquilo que na verdade era feito sobre o poder, sobre a autoridade de Jesus. Jesus, ele dá um comando no livro de Atos: olha, vocês irão pregar o evangelho em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ele traça um plano que é exatamente o contrário do que o próprio Jesus fez em seu ministério. Jesus, ele vem da região da Galileia, vai até a Judeia, passa em Samaria e morre em Jerusalém. E Jesus manda os discípulos viverem esse caminho contrário de levar o evangelho. E acontece, você sabe muito bem a história, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. No texto que nós estamos, é a igreja que ainda estava num embrião, acabava de ter sido formada. A igreja tinha acabado de ter 3.000 convertidos, acabava de ter a última reunião, que foi o derramado do Espírito Santo. Era um momento em que a igreja começava, dava seus primeiros passos de vida. E os apóstolos, como os líderes atarefados dessa mais nova multidão, dessa mais nova igreja, eles estão aqui em um texto, que é um texto que chama muito a minha atenção. Sabe por quê? Nós vemos aqui
Pedro e João, que tinham uma igreja de 3.000 membros. Mas sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam distantes de todo mundo, indo ter o seu tempo de oração. Sabe por quê? Pedro e João entendiam que mais importante do que fazer a obra de Deus é ter vida com Deus. Pedro e João entendiam que eles poderiam sim terem muitos afazeres na vida, cuidar de uma igreja que acabou de nascer, mas nada disso substitui a vida deles com Deus. E entendendo isso, eu quero passar a expor com você esse texto em nome de Jesus. Eu quero reler o versículo 1 do capítulo, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Primeiro ponto sobre o caminho de alguém que é cheio do Espírito Santo é: tenha organização para ter uma vida de oração. Irmãos, Pedro e João, eles estão subindo ao templo. E é curioso aquilo que o texto relata, eles estão subindo às 3h da tarde. Esse costume de subir para orar às 3h da tarde era um costume que vinha do judaísmo. Os judeus, eles tinham uma tradição de orar por 3 turnos durante o dia. A primeira oração era às 6h da manhã. A partir de então, eles tinham também o turno de meio-dia até 3h da tarde. E eles tinham também o turno da noite para as orações que fazem parte de quando o sol já se pôs. Irmãos, preste muita atenção. Pedro e João não estão judaizando o cristianismo. Eles não estão mantendo esse costume de orar às 3h da tarde, meramente porque eles são judeus, não. É porque eles estavam acostumados com um estilo de vida em que às 3h da tarde eles oravam. Irmãos, esse texto está me ensinando, sabe o quê? Que para a gente ter uma vida de oração, irmão, a gente precisa se organizar. Nós precisamos colocar nossa rotina, separar a nossa rotina para ter tempo com Deus. Irmãos, a realidade é que se você me assiste, eu presumo que você já tem uma vida muito atarefada. Muito atarefada, tem muitas coisas para poder fazer. Realmente as demandas da vida adulta, elas não param de maneira nenhuma. A realidade é que o seu emprego não vai demandar menos de você, não. Vai ter mais trabalho, vai ter mais estudo, vai ter mais coisas para poder fazer. Mas a minha pergunta é: irmão, se a gente não está dando conta hoje de orar e buscar a Deus, minha pergunta é: como é que vai ser lá na frente? Eu não estou dizendo sobre você abandonar suas responsabilidades. Eu não estou dizendo sobre você ser negligente com aquilo que Deus te deu. Eu estou dizendo sobre uma questão de prioridade. Que existe um momento na nossa rotina que nós podemos e devemos separar o Senhor. Irmãos, se a gente não tem uma organização para ter uma vida de oração, é porque na realidade nós não acreditamos no poder da oração. Nós achamos que isso é algo que é só um detalhe, é só um acréscimo. E eu, por exemplo, pegando o meu próprio exemplo, irmãos, a minha rotina por vezes é bastante atarefada assim. Sou pastor integral daqui da igreja, estou há 80 dias de me casar e esse momento é um olho do furacão. Parece que a cada problema que você resolve, ele multiplica em 3. É tipo quando você está jogando Uno, aí vem mais 2, mais 2, mais 4, o problema é infinito. Além disso, último ano de teologia, fazendo TCC da faculdade de teologia, irmão, eu não estou tendo tempo para respirar direito. O WhatsApp é uma bagunça, está uma loucura. E sabe o que eu tive que desenvolver no meio disso? Uma organização para ter uma vida de oração. Porque senão, irmão, se deixar levar, eu vou fazer tudo para todo mundo, mas eu não vou fazer aquilo que é essencial, falar com Deus. Sabe, a gente precisa entender que nós não temos falta de tempo para orar, nós temos falta de prioridade. Irmão, você está no seu carro indo trabalhar, sabe o que é aquele lugar? É o momento de orar ao Senhor, é o momento de buscar a Deus enquanto você está dirigindo. Você está lá no Uber, irmão, se você não está evangelizando a pessoa, vai orando por dentro. Você tem 10 minutos do seu dia que você pode separar ao Senhor, irmão, acorda 10 minutos mais cedo e ora 10 minutos. Isso faz toda a diferença. É porque a gente não entendeu que oração não é uma questão de ser um crente bom ou um crente mais ou menos. Não, é questão de vida ou morte espiritual.
É questão de que eu não vou aguentar o meu dia. Eu não aguento as demandas, as pressões, todo mundo me pressionando. Se eu não entregar esses pedidos a Deus, se eu não colocar aos pés da cruz as minhas preocupações, nós não entendemos o poder da oração. E sabe, nós precisamos nos analisar nesse sentido. Porque é muito fácil. É muito fácil culpar o trabalho, as prioridades que tem na sua vida. Mas sabe, quantas vezes no seu dia a gente não pega o celular e nós abrimos no Instagram, abrimos em qualquer rede social, e durante alguns minutos que nós nem sabemos quantos foram, nós ficamos assistindo vídeos e vídeos e vídeos, para a gente chegar no final do dia, na oração que a gente deita na cama e fala assim: Senhor, me perdoa, eu não tive tempo hoje. Eu imagino Deus olhando do céu no seu trono falando: você não teve tempo hoje? Se você somente pegasse os vídeos que você viu na internet, dava para eu ter falado com você tantas coisas que eu estou querendo falar, mas a realidade é que você não quer. Irmãos, nós não entendemos o poder da oração. A oração, ela é uma questão de vida ou morte. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XVI, ele foi chamado e ele pregava para multidões e multidões. E certa feita, algumas pessoas viraram para ele e falaram: olha, qual é o segredo do seu ministério? Charles Spurgeon conduziu as pessoas a um quartinho, foi entrando dentro de uma casa e mostrou um quartinho apertado. E ele apresentou algumas marcas no chão, que eram as marcas do seu joelho. Ele falou assim: o segredo do meu ministério é que eu trabalho de joelhos. O meu lugar de oração vale mais que a minha biblioteca inteira. Irmãos, você quer viver os sonhos de Deus para você? Você quer viver o chamado que Deus tem para você? Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Irmãos, não podemos negociar o lugar de ficar de joelhos. Eu não estou falando de uma religiosidade morta, em que algumas pessoas caem no outro extremo, não. De que agora querem ser monges, fugir do trabalho. Não, Deus me chamou, agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais estudar. Eu vou viver só de buscar a Deus. Não, esse também não é o caminho. Eu estou dizendo sobre algo possível dentro da sua rotina. Eu estou falando sobre um relacionamento possível com Deus hoje. Eu não estou falando algo que é utópico, que está distante. Não, eu estou falando sobre um relacionamento diário. Em outro momento, John Knox, do século XVI também, ele mudou a realidade da Escócia. Era um país totalmente anticristão. E esse homem, ele todos os dias tinha uma oração em que ele chorava e se agonizava, clamando assim: Senhor, me dá a Escócia para Jesus Cristo, senão eu morro. Senhor, me dá a Escócia para Jesus Cristo, senão eu morro. Irmãos, esses homens, eles experimentaram coisas fenomenais, sabe por quê? Descobriram o poder de ficar de joelhos. Meu irmão, tem descansos que acontecem com você quando o corpo se deita, mas outros só acontecem quando os joelhos se dobram. Tem descansos que as pessoas estão agora em Las Vegas, nos melhores hotéis, 5 estrelas, mas elas não têm descanso na alma. Mas se a gente dobrar o nosso joelho aqui agora, nós teremos uma paz que as pessoas que estão nos cassinos, nos hotéis de luxo não podem acessar. Porque, meu irmão, a paz de Deus excede todo entendimento. Ela entra na nossa mente, ela perdura no nosso coração. Essa é a caminhada de alguém que é cheio do Espírito Santo. Precisamos dessa organização, precisamos dessa intencionalidade, precisamos dessa busca. Mas para a gente viver essa busca verdadeira, a gente vai ter que abrir mão das nossas desculpas e da nossa religiosidade. De que, olha, eu não tenho tempo e cai no outro extremo. Não, eu não vou buscar a Deus, orar hoje, por quê? Orar 5 minutos? Não, só se for de 20 minutos para mais. Não, irmão, você vai ter que abrir mão da sua religiosidade, porque a vida não vai parar, mas a nossa adoração, ela não pode cessar. Quero ler com você o versículo 2 até o versículo 5. Que diz assim: estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola.
Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles coisa alguma. Segundo ponto. Uma vida respaldada pelo exemplo. Irmãos, Pedro e João estão subindo. Eles estão caminhando nessa rotina de oração, de busca a Deus. E no momento em que eles estão entrando no templo, eles se deparam com um aleijado que estava lá todos os dias, colocado para pedir esmolas. Mas eu chamo a sua atenção para a reação de Pedro e João, que é atípico de todo mundo. Aquele homem, ele não recebia atenção. Aquele homem era alguém ignorado pelas pessoas e Pedro e João param tudo. E ele diz assim: ei, olhe para nós. Pedro e João não viraram e falaram assim: ei, aleijado, olhe para Jesus. Não. Pedro e João falaram: olhe para nós. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes nós temos no nosso cristianismo uma ideia assim: não olhe para homens nenhum, não olhe para pastor, não olhe para líder, não olhe para mim, só olhe para Jesus. Mentira. As pessoas só vão olhar para Jesus porque primeiro verão algo de diferente em nós. Paulo, ele é quem disse: ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Paulo chama a ideia de que, ei, você precisa prestar atenção em mim para ver Cristo a partir de mim. Nós temos, rapidamente nas Escrituras, momentos em que os líderes chamam a atenção para si mesmos, para depois as pessoas olharem para Deus. Irmãos, a verdade é que a gente está querendo um evangelho que a gente quer que o parente se converta. A gente quer que o amigo se converta, a pessoa do trabalho, mas nós não damos o exemplo de falar: ei, pode olhar para a minha vida, olhe bem para nós. Vê se eu não fui transformado. Vê se eu não sou aquela mesma pessoa de 5, 10 anos atrás. Você consegue ver os frutos na minha vida? E a questão, meu irmão, é que às vezes isso é agressivo para a gente. A gente dizer: olhe para nós. Mas Paulo, em 2 Coríntios 3, 2, diz que os próprios coríntios eram as cartas vivas de Paulo, mostrando que o ministério dele era verdadeiro, porque produziu efeito naquelas pessoas. Irmãos, a gente pode virar, você pode virar, te faço uma pergunta, para as pessoas do meio que você convive, da sua família, do seu trabalho, e você pode falar: olhe bem para mim. Olhe bem, se eu não sou uma pessoa diferente quando eu conheci Jesus. Olhe bem para mim, eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou xingando palavrão. Eu não estou passando tapete em ninguém na empresa. Eu não estou falando fofoca de ninguém. Eu não estou colocando alguém contra alguém. Eu não estou roubando. Eu sou diferente. A gente pode dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Isso é pesado, porque tem uma história de Mahatma Gandhi que é algo que ficou marcado ao longo do cristianismo. Gandhi, ele era um grande líder da Índia e ele ouviu falar sobre Jesus, e os ensinamentos de Jesus mexeram com Gandhi. E ele foi a uma igreja em um determinado momento para ver sobre esse Jesus, que era amor, era perdão e que abraçava as pessoas. Ele chegou na igreja e as pessoas começaram a criticar ele por causa da roupa, começaram a fazer pouco caso dele. E Gandhi disse uma frase, ele disse assim: eu creio no Cristo de vocês, eu só não creio no cristianismo de vocês. Irmão, por mais pesado que seja, mas será que não tem muitas pessoas que creem no nosso Cristo, mas só não creem no nosso cristianismo? Será que não tem pessoas que acreditam em Jesus, mas olham para a gente e falam assim: se você é crente, é ser isso aí, eu prefiro não ser. Irmãos, eu não estou falando aqui de você vestir uma capa do super crente, em que você agora é o religioso, que vive entrando nos lugares e achando demônio em tudo. Não, eu não estou falando de você ser perfeito, eu estou falando de você ser exemplo. Nós somos seres humanos, falhos e pecadores, mas irmãos, nós estamos num lugar que a gente quer ser aperfeiçoado o tempo inteiro. E eu não estou perguntando: você é perfeito? Eu estou te perguntando: você busca todos os dias ser perfeito à luz da palavra? Vai ter dia que você vai errar, vai ter dia que não vai dar certo.
Mas mesmo assim, irmão, a graça de Deus se aperfeiçoa em nós. Será que você está buscando esse lugar de perfeição na pessoa de Cristo? Ou a gente não pode dizer, olhe bem para nós, e a gente fica pregando um Cristo, que a gente fala, olha, Jesus cura, salva, liberta, transforma. Mas as pessoas olham para a gente e falam, isso deve ser mentira, porque não fez isso com você. Continua sendo essa pessoa ranzinza, chata, insuportável. Esse Jesus aí não é verdade não. Esse Jesus não cura, não salva ninguém não. Mas eu quero ler com você, versículo 6 até o versículo 8, que diz assim. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, um Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois disso, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Terceiro ponto sobre a caminhada de alguém cheio do Espírito Santo é a evidência do poder por estar cheio de fé. Irmãos, esse texto para mim, ele é algo incrível, porque esse homem fez um pedido. Ele queria prata ou ouro, mas ele ganhou pernas novas. Esse homem estava mirando em 8, acabou acertando em 80. E esse texto, ele mostra para mim e para você o poder do nome de Jesus. Esse texto é o cumprimento de Isaías 35:6. Se você quiser abrir, em que diz que naquele dia os coxos saltariam como cervos. E aqui esse homem, ele levanta no dia em que ele ouve sobre o nome de Jesus, ele vem saltando e louvando no pátio do templo. E Pedro, ele colocou as suas mãos nesse homem, mas não eram só as mãos de Pedro, era também o poder de Jesus. E nesse mesmo capítulo, lá no versículo 16, Pedro diz o porquê que esse milagre aconteceu. Ele diz assim, em Atos 3:16, pela fé, no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Irmãos, eu chamo a sua atenção para algo. A fé não foi do aleijado, foi de Pedro. Pedro, ele vira para o homem e diz, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O próprio Pedro pega o aleijado, tenta colocar ele de pé. Tamanha a fé de Pedro que aquele homem seria curado. E a partir dali, esse homem imediatamente é curado, não pela fé dele, pela fé de Pedro em nome de Jesus. Quem teve fé foi Pedro. Irmão, deixa eu te falar algo. O nome de Jesus ainda é poderoso para a gente invocar nessa terra. O nome de Jesus tem todo o poder. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Ele é Senhor. Irmãos, Pedro, ele usa em nome de Jesus. Quando você usa algo em nome de alguém, você está trazendo a autoridade daquela pessoa. Se eu venho aqui e digo, olha, eu vim aqui em nome do presidente dos Estados Unidos. Eu estou trazendo o poder daquela pessoa, embora ela não esteja aqui, e seja eu falando. Irmãos, nós temos que trazer o poder de Jesus Cristo, por meio da fé nesse nome. Irmãos, a realidade é que, muitas vezes, quando a gente fala em nome de Jesus, nem sempre vai ser para a gente que a fé vai funcionar. Muitas vezes vai ser para o outro. Quem foi curado foi o aleijado, mas quem teve fé para ele foi Pedro. Irmãos, deixa eu te falar. Me preocupa bastante o tanto que às vezes nós como igreja caímos num cristianismo que é só teórico e nós não pregamos aos olhos. Enfermos serão curados, pessoas serão libertas de seus vícios, pessoas vão levantar das cadeiras de rodas, cegos vão enxergar pela fé no nome de Jesus. Mas a verdade é que a gente às vezes está achando que esse nome perdeu um pouco de poder. Não, irmão, o nome de Jesus não perdeu poder, somos nós que perdemos fé no nome de Jesus. O Espírito Santo não está menos poderoso, o nome de Jesus não está menos poderoso, é a nossa fé que está menor no nome de Jesus. Irmãos, mas se a gente crê no nome de Jesus,
nós veremos sinais e maravilhas. Eu não estou falando que tudo que você pedir em nome de Jesus vai acontecer, não. 1 de João diz que aquilo que pedimos segundo a vontade de Deus acontece. Mas irmão, algo que crente pentecostal faz é botar a mão na cabeça, é invocar o nome de Jesus, é trazer o poder do Evangelho. Eu me lembro, agora há pouco, na semana passada, eu trouxe essa mensagem, foi em um GC. E terminando o GC, tinha uma pessoa que estava enferma, estava com muita febre, estava tremendo. Eu falei, gente, olha, acabamos de ler sobre essa palavra, a gente vai orar. Irmão, passou 2 minutos da oração, a pessoa que estava tremendo de frio, rangendo o dente assim, ó, batendo o dente, começou a sentir calor, começou a tirar a roupa e falou assim, olha, eu estou com calor, eu estava com frio. Irmão, a pessoa estava com febre, foi curada ali na hora, é o nome de Jesus, é poderoso. Nós precisamos invocar esse nome. São as nossas mãos, mas o poder é de Cristo. Nós que estamos lá, mas Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu quero, ainda nesses versículos, trazer um quarto ponto. Quarto ponto sobre a caminhada de alguém cheio do Espírito Santo é andar com pessoas diferentes de você. Irmãos, o texto aqui ele é bem esquisito. Porque tem 3 pessoas, nada a ver com nada, entrando no templo para poder louvar a Deus. Tem Pedro, um aleijado que está andando e cantando igual um doido. Parece alguém de torcida organizada, de time de futebol. E João, não tem nada a ver com nada. Primeiro pegando Pedro e João, é óbvio que o aleijado já não bate nada com nada. Mas próprio Pedro e João, eles estavam caminhando juntos para ter uma vida devocional. Eles tinham o costume de orar juntos às 3 horas da tarde. Irmãos, só que você tem noção de tanto que Pedro e João são pessoas totalmente opostas. Eles são o contrário um do outro, começando da idade. Pedro, ele era o discípulo mais velho de Jesus, ao passo que João, ele é o discípulo mais novo, provavelmente um adolescente, enquanto Pedro é um homem casado. A gente vê isso muito claramente porque Pedro, ele é mencionado como um porta-voz dos apóstolos em Mateus 16 e em João 6. Ele é mencionado sempre como o primeiro na lista dos 12, em Mateus 10 e Marcos 3, indicando que ele era o mais maduro, que tinha idade mais avançada. Pedro era casado, de acordo com Mateus 8, e tinha até mesmo uma sogra. Isso indica que Pedro, ele era o único dos discípulos ali, que era alguém que era casado e que estava vivendo a vida adulta nessa plenitude. Além disso, em Mateus 17, Jesus pede para Pedro pagar o imposto do templo. E para se pagar o imposto do templo, somente homens com mais de 20 anos poderiam pagar. É curioso que Jesus não pediu para mais nenhum dos 12, só para Pedro. Porque provavelmente Pedro era o único que tinha mais de 20 anos naqueles 12. E se a gente olhar para João? João, ele é provavelmente um adolescente. Porque João, ele é o último discípulo que ficou vivo. Ele fica vivo até 96 depois de Cristo, e é o último dos apóstolos a morrer. João, ele parece um adolescente briguento às vezes. Se você olhar lá em Marcos 3 e em Lucas 9, João, ele fica com raiva, ele fala, Jesus, vamos fazer cair fogo do céu aqui e consumir os samaritanos. Jesus fala, calma, filho do trovão. Ele era alguém com os hormônios à flor da pele. Além disso, por causa da idade de João, que era menor, Jesus diz na cruz, em João 19, que agora a mãe de João seria Maria. Por quê? Porque agora João, como adolescente, ele precisava de pais para poder cuidar dele. Ele tinha um relacionamento quase de pai com filho com Jesus. Ele fica deitado, reclinado nos ombros de Jesus. Ele é chamado de o amado de Jesus. Parece um relacionamento de pai com filho. Então nós temos um homem velho, barbado, um homem casado. Nós temos um adolescente cheio de hormônio, doido para poder fazer alguma coisa de errado. Tem alguma coisa que bate nisso daqui? Absolutamente nada. Mas agora vamos para os dons deles. Irmãos, Pedro, ele fez vários milagres durante a Bíblia. Só que não tem um versículo na Bíblia que conta um milagre que João fez. João não realizou nenhum milagre. Pedro e João tinham também um ministério, dons diferentes. Além de idades totalmente opostas, vidas totalmente opostas, eles tinham também dons diferentes. Quem curou aqui foi Pedro. João, ele é só um espectador. Mas João é o cara que é um pouquinho mais
para o lado de escrever livros da Bíblia. Ele escreve o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Óbvio que são 2 apóstolos, mas é como se fosse um profeta e um mestre. É como se fossem pessoas com chamados distintos. Irmãos, a vida cristã é isso. É a gente andando com gente que a gente fala assim, meu Deus do céu, aonde que eu estou com a cabeça de andar com esse filho de Deus? Porque o bicho não tem nada a ver comigo. Ele é chato, é muito chato, mas é crente. Eu preciso andar com essa morrinha. É isso que é ser cristão. Irmão, a realidade é que, vou ser bem sincero com você, igreja é um lugar onde existem sim, às vezes, problemas de relacionamento. Está tudo certo, a gente é ser humano, você também é. Só que as mesmas pessoas que às vezes vão te fazer raiva, irmão, vão ser usadas por Deus para derramar de Deus sobre a sua vida. É gente que vai adicionar e vai te dar uma palavra de consolo, vai te dar uma palavra de exortação na hora que você precisa, vai te ajudar. A caminhada de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que anda com pessoas que são diferentes dele, mas ele entende que ele precisa daquilo que Deus está derramando no irmão que está do lado dele. Meu irmão, a pergunta que eu fico para você é, irmão, como que está a sua vida dentro da igreja de Deus? Porque é muito fácil, a gente vive uma igreja grande aqui na Lagoinha, mas é muito fácil. A gente está aqui, e tem uma frase que não é minha, mas eu me aproprio dela, que fala assim, a igreja está aí. Simplesmente isso. Porque aí vem um monte de gente, não, porque eu não estou fazendo amizade na igreja, eu não estou me envolvendo, eu não sou discipulado. Irmão, basta você abrir a boca e falar assim, eu quero GC, mim querer um GC. E a gente vamos arranjar um GC para você. Você vai fazer amigos, você vai se envolver, você quer servir? Fala com a gente. Não, quero servir, vamos ver. Olha, quero ser discipulado, vamos embora. A questão, irmão, não é que a igreja é difícil de se envolver, é que você não quer se envolver na igreja. Em Lagoinha, só não se envolve na vida da igreja quem não quer. Ponto. Qualquer pastor que você quiser, você pode pedir o telefone, os pastores integrais estão aqui. Você quer marcar um discipulado com alguém? Só marcar, só chamar. Você quer falar com algum pastor? No final do culto a gente está sempre aqui. Irmão, você quer se envolver no GC? Você quer ter pessoas que vão caminhar do seu lado na fé? Você precisa disso. O problema é que tem um monte de crente que acha que é o super-homem da fé. Não, eu vou vencer sozinho. Eu não preciso de ninguém, não preciso de igreja. Irmão, vai ver onde é que você vai parar. Você vai parar lá no colo do CAPS, não vai dar certo. Então, você precisa de irmãos, você precisa de conhecer pessoas, você precisa de entender aquilo que Deus está derramando na vida do seu irmão. Eu tenho, por exemplo, um amigo meu que está aqui. Se eu conseguir filmar ele, eu queria pedir para filmar o Luiz aqui, esse ser humano com um negócio vermelho na mão, com a camisa preta e descalço. Esse homem, ele é amigo meu, mas ele é 100% contrário de mim, ele não tem nada a ver comigo. Veio do Rio de Janeiro, o temperamento dele é totalmente contrário do meu, a gente não bate em nada, absolutamente nada. Mas irmão, tanto que Deus já derramou na minha vida por meio desse profeta aqui, não tem como explicar. E eu creio que vice-versa também, né, meu amigo? Então, meu irmão, a gente precisa disso. Tem vezes que dá vontade de matar? Tem, mas tem muito mais vezes que dá vontade de ajudar, entendeu? É isso que é a igreja, irmão, tá tudo certo. Amém. Mas eu quero ir com você para o nosso último ponto, 5º ponto. Sobre a caminhada de alguém cheio do Espírito Santo é viver cheio de compaixão pelas pessoas. Irmãos, Pedro e João estão entrando no templo e tinha um homem que era naturalmente ignorado. Mas eles param tudo para olhar para esse cara. E até o cara olha para Pedro e João de uma maneira assim, o que está acontecendo? Alguém está me dando atenção? Ele ficou olhando para eles, tipo assim, olha, vocês não vão só jogar moedinhas aqui e vão embora? Irmãos, a realidade é que um crente cheio do Espírito Santo, ele é cheio de amor pelas pessoas. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu faço fofoca da outra pessoa. Não tem como eu dizer que eu sou cheio do Espírito Santo se eu sou o primeiro a querer saber o que está acontecendo na vida do outro para dar um jeitinho. Não, irmão. Quem vive cheio do Espírito Santo, ele fica olhando assim, no meio do culto, no meio de uma célula, no trabalho, ele fica assim, meu Deus do céu, tem alguém aqui precisando de alguma coisa? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso entregar algo de Deus?
Irmãos, a realidade é que é por isso que nós não vivemos um avivamento muitas das vezes. Porque a gente quer viver com Deus a só ter um ponto, onde a gente recebe, mas entregar que é bom, a gente não quer entregar. Essa é a realidade. Irmãos, o poder de Deus, ele vem no momento em que nós olhamos para o outro. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, na lista dos dons espirituais, ele diz que nós precisamos seguir o caminho do amor. Ele manda eu e você, no capítulo 14, perdão, ele manda eu e você seguimos o caminho do amor. E ele passa então a dar a lista de alguns dons espirituais. Sabe por quê, meu irmão? É porque os dons espirituais, eles se manifestam no amor mútuo. Irmão, de coração, permita-me falar com você. Sabe como é que Deus vai te entregar uma palavra para você falar para outra pessoa? A hora que a gente tiver assim, ó, meu Deus do céu, será que essa pessoa está precisando de alguma coisa? Como é que está o dia dela? Ele precisa de um Uber para ir para casa? Eu vou pagar. Não, precisa de uma carona? Eu vou levar. É nesse momento que o Espírito Santo derrama dons e derrama do seu poder. A realidade, meu irmão, é que a gente não está querendo o poder. Porque o poder que muitas vezes queremos é um poder egoísta para nós mesmos. Mas Deus nos chamou para ter poder, para ter compaixão pelo outro.